E aí, turma? Live surpresa, 1h50 da tarde de uma segunda-feira. A iluminação tá ruim, né? Tudo bem, gente? Não, mas é que muito vento, faz muito barulho. Boa tarde, boa tarde. Eu estou devendo essa live pra vocês. Prometo ser breve. Só preciso saber se vocês estão me ouvindo bem. Prometi que eu viria aqui falar com vocês sobre o que aconteceu comigo. Então, só me digam aí se vocês estão me ouvindo bem. Eu quero ser breve, bem breve. Essa live era para acontecer junto com o senhor, meu marido, mas ele realmente, devido aos dias que ele ficou lá no hospital, ficou muito corrido. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ai, fechar a gaveta. Ficou muito corrido para ele agora repor toda a agenda que ele teve que cancelar. Então vamos lá, não vou me delongar. Há pouco mais de um mês eu tive uma infecção urinária muito forte. Tomei antibiótico, lógico, eu não me automediquei, foi com acompanhamento médico, tá? Tomei por uma semana antibiótico. 2 dias depois a infecção urinária voltou mais forte. Também com orientação médica, disse, olha... Ai, gente, pera um segundo. Eu nem posso levantar rápido assim. Falou, olha, toma mais uma semana. Então, tomei mais uma semana de antibiótico. Fiquei bem. 3 dias depois, a infecção urinária voltou com mais força ainda. Então, meu marido disse, ó, não, isso não tá certo. Você não vai entrar na 3ª semana de antibiótico. Você vai fazer uma ultrassonografia de abdômen, porque você deve estar com cálculo renal, pielonefrite, alguma coisa, enfim. No que eu fui fazer a ultrassonografia, que eu já havia feito meus exames todos há 11 meses, quando eu fiz a ultrassonografia, o que aconteceu foi... Gente, um segundo. Tá muito vento. Vocês estão ouvindo isso? Tá batendo tudo. Vamos fechar? É doido. Ai, eu vou ficar muito laranja. Vocês me aguentam laranja? Vamos acender a luz? Tô no quarto do José. Vocês sabem que eu não tô na minha casa, né? Aí na minha casa eu tenho toda a iluminação correta, né? Aqui eu não tenho, mas tá bom. Então, quando eu fiz a ultrassonografia, que a médica colocou o transdutor, ela disse, ela é minha amiga, ela disse, amiga do céu, que mioma é esse em você? A frase foi essa. Aí, a gente foi ver os exames de 11 meses atrás que eu tinha feito com ela, esse tumor não estava lá. Mas a princípio a gente pensou que fosse um mioma, um tumor benigno. Então ela rapidamente já fez um outro exame em mim e rapidamente já me indicou para fazer uma ressonância. Então isso foi numa sexta, dia 30 de agosto. Na segunda-feira eu já fiz a ressonância com contraste. Um outro amigo nosso me acompanhou e quando eu saí da sala de exames ele disse, você precisa tirar isso para ontem. Mas até então a gente estava o tempo todo trabalhando com a possibilidade de um mioma, né? Que é um tumor benigno. Quando eu recebi o laudo no dia seguinte, um colega nosso laudou, a primeira hipótese diagnóstica era um leiomiosarcoma. Nesse momento eu entendi que a gente não estava diante de um tumor benigno. Quando eu li como primeira hipótese diagnóstica um leiomiosarcoma, a princípio eu assustei e eu disse, um sarcoma? Como assim? Há 11 meses ele não estava lá. E ele era imenso, tá? Imenso, assim, bem maior que meu útero. Então ele tava tipo o tamanho de um abacatinho, um abacate. Assim, não sei explicar exatamente. Foi quando eu já procurei a equipe de oncologia e o meu tumor ele estava crescendo 20% ao mês. Então precisava realmente operar o quanto antes. Nós fomos muito ágeis. Deus foi muito generoso, eu não tenho como contar aqui para vocês com detalhes todo o processo, mas de fato o que eu quero falar para vocês é que Deus entrega a graça a quem precisa. As coisas foram muito rápidas e
10 dias depois da descoberta do tumor, eu já estava operada. Fato é que realmente na cirurgia confirmou a malignidade do tumor. Que foi outro baque, porque a gente estava com a esperança de abrir e ser benigno, né? Lógico, ninguém quer ter câncer, óbvio. Ainda mais algo tão raro, tão rápido. Bom, mas enfim, resumindo, enfrentando o que tinha para ser enfrentado, quando eu soube que era um tumor maligno, quando eu acordei da cirurgia e que ele estava com um crescimento de 20% ao mês, então era um tumor muito grande, e agora a gente precisava saber com o que a gente estava lidando, qual o tipo de tumor, o subtipo e o que fazer, que eu acho que é a pergunta que eu mais recebo hoje. Andressa, e agora? Como é que vai ser daqui pra frente? Tá. Na véspera de eu ter alta hospitalar, eu recebi o laudo, o meu médico recebeu o laudo da patologia e ele trouxe pra mim. Então, o que acontece é que, de fato, foi confirmado um leiomiosarcoma chamado 1B, tá? Um tumor, um câncer, quando ele cresce, ele tem 4 fases de desenvolvimento. O meu estava na fase 1, tá? Então, ele realmente era um tumor novo, jovem, agressivo e raro, de um crescimento absurdo. Então, por isso ele é classificado 1, tá? Um leiomiosarcoma 1. E B, pelo tamanho, porque até 5 centímetros é considerado A. E de 5 centímetros para maior, para mais, ele é considerado tipo B. Como ele era grande, ele foi considerado B. Então, ele é um tumor leiomiosarcoma 1B. É um tumor maligno, é um câncer. Mas foi um câncer que a gente descobriu no estágio inicial. O que acontece é que, como ele era grande, ele cresceu, vamos colocar, ele cresceu aqui na parte fúndica do útero, ele cresceu e ele caiu, porque ele era grande, o peso dele, e ele pressionou a minha bexiga. E foi por isso que eu comecei a ter minhas infecções urinárias. Então, como tudo é graça, já dizia Santa Teresinha, benditas sejam as infecções urinárias recorrentes, refratárias, que não melhoravam com medicamento e quando parava, voltava, porque foi através delas que eu pude, que meu marido teve o feeling, né, de fazer o exame e a gente descobrir tão rápido. Segundo o meu médico, sem exagerar nenhuma palavra, não tô exagerando nada, pelo contrário, tô resumindo bastante. Tudo o que aconteceu entre o dia 30 de agosto e até hoje, que é... Que dia é hoje, gente? Acho que hoje é dia 28. Não, hoje é dia 30 de setembro, ó, exatamente um mês, porque hoje é aniversário do meu pai, 30 de setembro. Então não tô exagerando em nada. Um dia, quem sabe eu sento e conto com detalhes, um testemunho. Muitas coisas aconteceram nesses 30 dias. E aí o meu médico disse, olha, Andressa, Deus te ama muito. Porque se a gente abrisse sua cirurgia daqui um mês, eu não sei qual seria o cenário. O seu tumor estava capsulado, ou seja, ele não tinha ulceração, ele não tinha extravasado, ele estava grande, de um crescimento muito grande, mas ele estava crescendo ele nele, ele ainda não tinha invadido reto, bexiga, intestino, nenhuma estrutura pélvica em volta do útero. Ele estava ainda em fase de crescimento dele, por isso a gente pegou esse tumor no crescimento da fase 1. Ele foi retirado totalmente, tá? Ele foi tirado em bloco, foi uma cirurgia grande. A abertura é quase de fora a fora, assim, na minha barriga, tá? Nesse sentido. E eles colocam um abridor, um afastador, onde abre, e aí fica com o campo aberto, né? Fica o buraco na barriga, o campo aberto, para que eles possam tirar o tumor completamente em bloco. Então foi retirado o tumor, o útero, os ovários, as trompas, alguns ligamentos, músculo, tudo com margem de segurança. E foram tirados 10 linfonodos de um lado e 9 linfonodos do outro, todos mandados para biópsia. Com a graça de Deus, como tudo é graça, e em nenhum momento eu questionei, e qualquer que fosse o resultado, a minha postura seria a mesma.
tudo indica que a cirurgia foi curativa, tá? Tudo indica que o que eu preciso fazer agora é segmento. O que é o segmento? O segmento é fazer exames a cada 3 meses, por 2 anos. Eu preciso fazer ressonância e tomografia para ver como é que tá o meu abdômen, né? Se não tem metástase, se não espalhou a célula para algum lugar previamente. Por hora, olhando na cirurgia, eles olharam todos os órgãos, mexeram intestino, rins, empurra para lá, puxa para cá, não sei o que, olharam tudo. Por hora, não tinha nenhum sinal de metástase. E também os linfonodos e todas as estruturas, músculo, os outros órgãos que foram todos mandados para biópsia, todos eles vieram livres de neoplasia ou metástase. Então não tinha sinal ainda de invasão do tumor. A gente agiu muito rápido. Por isso tudo é graça. E bendito seja Deus por isso, porque realmente não fosse a minha infecção urinária recorrente, eu não teria descoberto, eu não sentia absolutamente nada. E aí o médico disse: Andressa, Deus te ama muito, porque o local onde o seu tumor cresceu não é um local assim comum de crescer, ele cresceu no fundo, na parte de cima do útero aqui, ele subiu. Então é a região onde você mais teria chance de um tumor poder crescer antes de invadir outras estruturas anatômicas. Porque se tivesse sido no colo do útero, onde geralmente ele não tem espaço ali, então rapidamente ele invade reto, bexiga, enfim, ele vai caminhando. Como era um tumor muito raro, a palavra que ele usou foi, é um tumor raríssimo, bem invasivo, bem agressivo, com um crescimento muito grande. De todo modo, a frase que ele me disse quando eu acordei, de fato foi o que aconteceu. Ele disse: olha, minha querida, Andressa, minha querida, eu nunca vou esquecer. Independente do que era, já foi. Não é mais. Eu tirei tudo. Ele não falou eu. Nós tiramos tudo. Tudo mesmo. Foi uma cirurgia grande. Por isso eu tive muita dor. Eu ainda tenho minhas limitações, eu ainda tenho as minhas dores, mas isso não é nada. Isso não é nada. Então, a princípio, pelo que tudo indica, foi uma cirurgia curativa, tá? No próprio ato cirúrgico, eles conseguiram tirar o bloco todo, tiraram todas as estruturas anatômicas envolvidas, tiraram tudo com margem de segurança e as margens estavam livres. Ele disse: mais 1 mês, talvez 2. Se a gente demorasse para descobrir e tivesse aberto, o cenário que eu ia encontrar você seria outro. Porque ele já não tinha mais como crescer sem rasgar, sem ulcerar. Ele estava muito grande. Ele ia ulcerar. E quando ulcera, é onde as células cancerígenas caem no sistema hematológico, né? Caem no sangue e se espalham. Então, foi no tempo perfeito. Quando ele disse para mim, foi no tempo perfeito, eu disse: foi, porque foi no tempo de Deus. Por isso foi no tempo perfeito. Então, a princípio, agora, muita gente curiosa, né, Andressa? Eu entendo, eu super entendo. Como é que vai ser? O que você vai ter que fazer? A princípio, eu não preciso fazer nem químio, nem radioterapia, porque a gente fez essa intervenção no tempo de Deus, ou seja, no tempo perfeito. Mas eu vou ter que fazer um acompanhamento de 3 em 3 meses por 2 anos. Não aparecendo nada, ele passa o intervalo de 6 em 6 meses até completar 5 anos desses exames todos da região abdominal e pélvica. E depois até completar 10 anos também, de 1 a cada ano. Então, assim, serão 10 anos de acompanhamento bem próximo. E exatamente como vai ser, o que vai ser e o que vem pela frente, eu não faço a menor ideia, mas eu também não vou me preocupar, porque não está no meu controle. Isso aí é com Deus, e o que eu peço só é que Ele faça a vontade dEle. Só isso. Não só na minha vida, como na vida dos meus filhos. Talvez a conversa mais difícil de todas durante a espera da cirurgia, que foram 14 dias entre o primeiro exame e o ato cirúrgico, foi com meu filho. O José, eu precisei conversar com ele, já é um rapaz, e eu queria muito que ele entendesse que
Às vezes Deus está mais presente nas dores do que nas conquistas. Porque muitas vezes as pessoas se revoltam com Deus nas suas cruzes, no seu caminho de Calvário, mas acontece que elas não percebem que ali ele está ainda mais evidente. Não é que ele esteja mais presente. Ele está presente o tempo todo. Jesus está presente o tempo todo. Mas talvez ele esteja mais evidente. Eu fico olhando aqui toda hora, deixa eu mostrar, porque isso aqui eu ganhei da Ju. E tá aqui no quarto do José, que eu vou mandar emoldurar. Ó. Então eu falo de Jesus e eu olho pra ele, Jesus menino aqui do meu lado. A gente vai emoldurar pra colocar aqui na parede do quarto dele. Então talvez tenha sido a conversa mais difícil, foi com meu filho, porque eu disse pra ele, nunca questione Deus, assim, não duvide, não se rebele, não se revolte. Porque Deus levou, se acontecesse alguma coisa comigo, Deus levou a minha mãe embora. Ele não erra. Então, por mais difícil que seja e por mais complexo que possa ser compreender isso, meu filho, eu disse pra ele, entenda que vai ser melhor pra você, pro seu pai, pra sua irmã, que eu não esteja. Se for da vontade dele. Se for da vontade dele que eu fique, não há resultado, não há diagnóstico que possa ser dado que ele não possa ser curado. Então seja fiel a Nossa Senhora, como São José foi. Seja fiel a Deus, porque ele não erra. E seja corajoso, porque você teve mais tempo de convivência com a sua mãe, né, comigo, do que a sua irmã. E muito do que eu tive tempo para te ensinar, até porque você hoje já faz uso da razão, e a sua irmã ainda está começando o desenvolvimento aí das faculdades humanas dela. Então, muito do que eu te ensinei, caso eu não esteja, ajude o seu pai a ensinar. Porque tem duas coisas que eu não quero nunca que aconteça, independente do resultado da cirurgia, independente do que aconteça com a mamãe. Uma, jamais duvide de Deus. E outra, não desistam de ser santos. Você, sua irmã, seu pai. E eu não tô falando pra você ir pra um seminário, pra você ir pra ir pra um mosteiro. Não. Que você seja santo onde você estiver. Se você for ser um atleta de Cristo. Se você for ser um engenheiro de Cristo. Se você for ser um médico de Cristo. É assim, que as pessoas sintam cheiro de céu quando passarem por você. Fala, puxa, eu queria ficar perto desse rapaz. Porque uma coisa que eu também falei pra ele, meu filho, cada geração, Chesterton dizia, né? Cada geração é salva por um punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Eu espero que você esteja no meio desse punhado de homens. São poucos, mas esses são os melhores. São esses que levantam as gerações. E eu acredito em você. Eu sempre acreditei. Você precisa de uma pessoa só que acredite em você, José. E você já tem, sou eu. Então, se for da vontade de Deus que eu continue aqui, eu vou permanecer. E se for da vontade dele que eu vá, eu vou. Não deixe de amar Cristo e nem deixe de buscar a santidade. Então, assim, foram muitas as conversas, mas talvez essa tenha sido a que mais me marcou. Talvez tenha sido a que mais marcou ele. Foi aquela que ele foi pra escola chorando. E é preciso, às vezes, que a gente se esforce para ser mais forte do que acha que consegue. Para não deixar a graça passar. Como nos ensina Santo Agostinho. Tenho medo da graça que passa. Então eu olhava para o meu diagnóstico, eu olhava para minha cruz, para esse momento de deserto, que não foi tão desértico assim, porque vocês me ajudaram muito, minha família me ajudou, meus amigos pessoais aqui. Meu marido foi um verdadeiro São José, silente, discreto. Quase ele não aparece nas fotos porque ele estava registrando
faz uma foto com quem veio me visitar, faça uma foto aqui com o meu médico. Então, assim, um verdadeiro São José, que ele não precisou estar nos holofotes, mas eu sei que ele esteve ali do começo até aqui. E essa é a função do homem: dar suporte, estrutura, força para a esposa, para os filhos, para que as coisas não despenquem. Então, eu tenho medo da graça que passa. Esse momento de cruz era um momento que eu precisava mostrar para os meus filhos que não era uma doença que ia desanimar do meu caminho de salvação. Pelo contrário, essa doença ela passa exatamente na medida certa do peso de salvação que eu estava precisando. Muita soberba foi tirada de mim no hospital. Muita. Porque eu precisei usar fralda. Eu não sabia que eu precisava usar fralda. Então, quando eu acordei, eu estava de fralda. Eu não conseguia tomar banho. Eram as enfermeiras que tinham que me dar banho. E eu brincava, eu ria. E elas me lavando. E eu com muita dor. Mas o que eu fiz? Eu pensava, ainda tem muito orgulho aqui. Aí eu me lembrei de Santa Teresa d'Ávila. Eu e Santa Teresa d'Ávila, a gente tá assim. Quem me dera, né? É porque eu amo a escrita direta dela. Ela é muito direta. Então, eu e Santa Teresa d'Ávila, é o seguinte. Ela... Ai, travou? Vocês estão aí? Ai, tocou meu telefone. Vocês estão aí? Então, né? Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, então, tá. Normal, tá? Porque tocou meu telefone. Talvez toque de novo, que esse povo eles ligam mesmo, mas é assim mesmo. Eu falei assim lá no hospital, que tinha hora que eu falava pra Jesus assim: olha, Jesus, eu tô entendendo Santa Teresa d'Ávila. Eu tô entendendo. Eu tô quase assinando embaixo com ela, porque Santa Teresa d'Ávila, em suas orações mentais, não as vocais, né, as mentais, aquelas conversas que a gente tem com Jesus, tava reclamando uma vez, não é reclamando não, dizendo pra ele assim, que ela tava cansada de tantas frustrações, de tantas provações, de tantas limitações, de tantas dores, e que eram muitas. Aí ele respondeu para ela assim: Teresa, é assim que eu trato os meus melhores amigos. Aí ela pegou e falou assim: ah, Senhor, então agora eu entendi porque é que tu tens tão poucos. Aí cada vez que eu me sentia bem humilhada, bem arrasada, tava lá de fralda, alguém me dando banho, eu limitada, sem conseguir mexer os pés, muita dor, intracate aqui, acesso central aqui, catéter nas costas, sonda vesical, fiquei 7 dias com sonda andando, então tinha que usar fralda, aqueles negócios de... aqueles adesivos de escara nas costas, um catéter, um dreno aqui do lado, que eu fiquei 8 dias, então assim, que ficava com um saquinho juntando aquela secreção, né, líquido que saía da minha barriga, enfim. Eu olhava para tudo isso e pensava: ainda tem soberba para sair daqui. Obrigada, Senhor, por isso. Eu quero ser sua amiga. Apesar de que eu e Santa Teresa d'Ávila, a gente tava daquele jeito, né? Fácil ser sua amiga. Por isso que é que tu tens tão poucos amigos, Senhor. Então é isso. A subida do Calvário já nos ensina São Tomás de Aquino. É a montanha dos... O Calvário é a montanha dos que amam Cristo. Só tem coragem de subir com alegria, carregando a cruz, aqueles que compreendem que a cruz dele é infinitamente maior que a nossa. Então eu me via carregando minha cruz nas minhas orações, mas eu enxergava quando eu chegava pertinho dele, da cruz, eu encaixava a minha cruz na dele, e a dele eu olhava para cima e ela era imensa, imensa, imensa. E ele lá crucificado. Eu olhava para cima e eu dizia: nossa, como a minha cruz é pequena.
E foi assim que eu resolvi carregar até aqui. Não sei exatamente o que vai acontecer daqui pra frente, mas na verdade ninguém sabe. Vocês não sabem, eu não sei. Eu tô entregue completamente à vontade de Deus. O que Ele quiser, eu quero. Porque se vem de Deus, a minha resposta é sim. E como bem disse o padre naquela postagem que ele falou, quando ele me orientou, ele disse: Andressa, Padre Francisco Fernandes, ele disse: Andressa, na confissão comigo, ele me deu a unção dos enfermos e eu fiz a confissão também. E ele disse: minha filha, se Deus quiser salvar almas através da sua cura, Ele a curará. Mas se Deus quiser salvar almas tendo uma intercessora no céu, Ele te levará. Isso foi uma conversa nossa um pouquinho antes da cirurgia, algumas horas antes. E eu disse: eu aceito, Padre. E é verdade, eu aceito. O que vier, como for. Então até aqui, o que eu tenho para falar para vocês é exatamente isso que aconteceu. Teriam muitas coisas e muitas histórias para contar, mas não vem ao caso agora. Muito obrigada pelas orações. Eu ainda sigo aqui com as minhas dores. Estou aqui com uma infecção que a gente está tentando controlar e com antibiótico, mas tudo é de Deus. Eu entreguei a minha cura também nas mãos de Nossa Senhora de Guadalupe. E ela deve estar me perguntando, cada vez que me vinha alguma aflição ao coração, eu me lembrava dela dizendo assim: Andressa, por que te afliges? Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Eu preciso de mais o quê? Então é tudo de Deus, é tudo para Ele, é tudo no tempo dele. O tempo dele até aqui foi perfeito. E que Ele continue fazendo exatamente na medida que Ele desejar, para que a minha vida possa ser, de fato, um instrumento de melhoria na vida de mais pessoas, mas especialmente na vida dos meus filhos, do meu marido. Tá bom, turma? Tudo é graça. Por isso a gente tem que ter senso de proporção no sofrimento. Eu sei que eu tive muita dor, a morfina não melhorava a minha dor, nada melhorava a minha dor. Foi uma dor, assim, enlouquecedora. Mas quando eu colocava senso de proporção no meu sofrimento e eu pensava em pessoas que estão sofrendo muito mais do que eu encontrava um sentido na minha dor e uma entrega. Então todas as minhas dores foram entregues e eu continuava dizendo: eu te amo, Jesus, eu quero ser sua amiga. E quanto mais os curativos doíam, enquanto mais tudo doía, enquanto mais as coisas aconteciam, mais eu repetia: eu te amo, Jesus, eu quero ser sua amiga. E eu entreguei as minhas dores por quem sofre muito mais, porque existem dores muito, infinitamente maiores do que a minha. Tá bom, turma? Muito obrigada, tudo é graça, Deus abençoe vocês. Espero que tenha ficado claro, que eu não tenha me estendido demais. Até mais. Obrigada pelas orações. Cada vida importa. Cada oração importa também. Muito obrigada, tá? Amo vocês. Um beijo. Tchau, Dona Marta. Eu venho com uma live de cafezinho, Dona Marta Guterres, em breve. Tá bom? Muito obrigada, gente. Eu recebi as cartas, eu recebi os directs, eu ainda tô respondendo, não consegui responder todo mundo. Recebi os presentes, recebi as flores, recebi as orações. Eu tô recebendo tudo que vocês entregam. De todo o coração. Obrigada.